Você sabe qual é a temperatura ideal para o seu aquário plantado? Hoje eu vou dar 3 dicas importantes sobre como manter a temperatura do seu aquário plantado e qual é a temperatura ideal. Eu me chamo Kleber Sá e você está na Pocket Weaver, o seu canal de aquapaisagismo. E hoje nós teremos 3 dicas de qual é a temperatura ideal do seu aquário e como manter essa temperatura. E no final do vídeo, uma dica especial para você que gostaria de ter estabilidade nessa história de temperatura. Afinal de contas, é muito importante. Então serão no total, na realidade, 4 dicas, sendo que a dica principal, que é como fazer para manter sem nenhum problema, essa ficará para o final. Então vamos lá. Se você mora numa região que a temperatura pode cair bastante, como por exemplo São Paulo ou talvez Curitiba, Paraná no geral, Rio Grande do Sul, então o que você precisa é provavelmente de um termostato com aquecedor. Vamos mostrar um aqui que nós temos da Oceantec. É um termostato com aquecedor. Esse daqui é de 500 watts, porque teoricamente tem uma regra que diz que 1 watt esquenta 1 litro de água. Então se você tiver um termostato de 500 watts, você pode aquecer até 500 litros d'água. Infelizmente nem sempre é assim. Às vezes o ideal é você pensar em 500 watts para um aquário de 300 litros. Às vezes é interessante você pensar num termostato de 100 watts para um aquário de até 60, 70 litros, porque em certas regiões do Brasil a temperatura cai mesmo. Então tirei aqui, está o termostato. Vamos tirar essas borrachinhas, não vou deixar a borrachinha aqui mesmo, mas está aqui, ó. Essa é a resistência que aquece a água e aqui dentro tem o sensor que mede a temperatura da água. A maneira correta de usar o termostato é com tudo isso daqui, inclusive o topo submerso, deixando apenas essa parte imersa para fora da água. Não tem problema se ela ficar embaixo d'água, mas o ideal é que ela fique para fora para você poder ter acesso e regular a temperatura. Aqui tem um marcador de temperatura e conforme você gira, você deixa na temperatura que você quer. Como que eu uso o termostato? Ligado na tomada dentro do aquário para sempre, amém. Eu não desligo ele no verão, eu simplesmente deixo. Por quê? Porque se a temperatura cai, o sensor vai perceber e vai acionar a resistência para que a água aqueça e mantenha assim na temperatura que você escolheu. A segunda dica é para você que mora em lugares muito quentes. Existem alguns equipamentos que podem baixar a temperatura da água. Um desses equipamentos é um coel, que é uma espécie de termostato para acionar o equipamento que vai esfriar a água, que geralmente é ou um cooler. Um cooler é literalmente um ventiladorzinho para soprar a superfície da água. Ou um chiller, e um chiller sim é um equipamento capaz de resfriar a sua água. E o coel nada mais é que esse termostato que aciona o resfriamento conforme a sua regulagem. Então a dica número 1 é, você que mora em lugares frios, usar termostato ligado o tempo todo. Para você que mora em lugares quentes, a dica 2 é você usar o coel, ou seja, o termostato que vai acionar o equipamento que vai resfriar a água. E se você mora numa região quente, deixa ele ligado o tempo todo, porque se ele esquentar demais, ele aciona o resfriamento. A dica 3 é sobre a temperatura ideal para um aquário plantado. Em geral, você precisa entender qual é a característica do seu aquário. Por exemplo, se ele é um aquário com plantas de alta demanda, então não tem problema, é até interessante que ele tenha uma temperatura um pouco mais elevada, entre cerca de 26, 27 até 28 graus centígrados. Nunca deixe passar muito disso. Mas se ele é um aquário com muitos musgos e um aquário com plantas de baixa demanda, o ideal é que você tenha um aquário com a temperatura de 24 graus até no máximo uns 26 graus. Isso para plantas de baixa demanda e musgos em geral.
Musgos não se dão bem com temperatura elevada, alguns conseguem se adaptar bem, mas existem outros que sofrem bastante. E a dica final, para você que chegou até aqui, o final do vídeo, a dica é bastante simples. Como que eu faço para garantir que realmente vai ter estabilidade? Use um sistema de backup. Ou seja, se você mora em regiões onde você precisa aquecer a água, não coloque um, mas sim 2 termostatos. Se um dos termostatos queimar, o outro entra em ação. Se ambos estiverem funcionando, não se preocupe, eles vão dividir a força para poder deixar a água na temperatura que você escolheu e isso não vai aumentar o seu consumo energético. Outra dica que também acompanha essa com relação a backup é, se você puder, deixar um equipamento ligado diretamente na rede elétrica, numa tomada normalmente, e o backup num no-break, que é um equipamento que mantém a energia do aquário ligada caso você tenha falta de luz. Com isso, você mantém sempre garantidamente a temperatura, não importa o inverno rígido que você esteja passando ou o calor mais quente da região onde você mora. E não se esqueça, esse vídeo é um oferecimento da loja Aquário Monster Shop. Lá você encontra tudo para aquapaisagismo. Gostou do vídeo? Então dá um curtir. Deixa aí nos comentários se você costuma usar um sistema de backup ou não. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.